assunto de hoje é um assunto, assim, muito profundo, que mexe muito com a gente. Eu tive essa ideia de trazer esse assunto aqui para vocês. Primeiro que é um assunto que é sempre pedido pelas minhas seguidoras. Esse assunto relacionado à aceitação do envelhecimento. E segundo que eu vou fazendo as minhas pesquisas, as minhas leituras, e vou também assimilando novos conhecimentos. E daí as coisas novas que eu vou assimilando e conscientizando, eu fico doida para trazer para vocês, para expandir isso, para que vocês também elevem o seu nível de consciência, tá? Então, essa live de hoje é baseada nas minhas leituras aí, estudos, pesquisas que eu faço, e ela foi estruturada principalmente nesses dois livros que eu vou mostrar aqui para vocês, olha. Esse aqui é o Complexo da Loba. O Complexo da Loba é da autora Colette Dowling, que é a mesma autora do Complexo de Cinderela e também autora do Complexo da Perfeição. Então ela fez também um livro sobre as questões da maturidade, da menopausa, como lidar, né, nas várias áreas da vida. O outro livro também que estruturou, tá estruturando meus conhecimentos, e essa live também foi feita muito baseada nesse livro, é esse aqui, ó. A Arte de Envelhecer, do Dr. Paul Tournier. Esse livro é muito precioso. Ah, não é a arte de envelhecer, não. É Preciso Saber Envelhecer. Falei o nome errado. É Preciso Saber Envelhecer. Olha, gente, uns meses antes do meu marido morrer, antes dele ser diagnosticado com câncer, uns poucos meses antes, sei lá, uns 4 meses, 3 meses, ele estava assim muito pensativo, muito quieto, muito calado, muito parado, não queria sair. E ele leu esse livro, É Preciso Saber Envelhecer. Nesse período que ele estava lendo muito, ficando muito quieto, ele leu esse livro. Aí ele ficou falando comigo, você precisa ler esse livro, você precisa ler esse livro, você tem que ler esse livro. Só que infelizmente, né, na correria do dia a dia, eu não tive tempo, não priorizei ler este livro enquanto ele estava vivo, até pra gente debater os assuntos aqui. Só fui ler depois que ele faleceu. E aí depois que ele faleceu e que eu estava lendo esse livro, muita coisa ganhou significado para mim, muita coisa que ele falava, muita coisa que ele pensava, muita coisa que ele estava vivendo. Embora ele não tivesse sido diagnosticado ainda, me parece que ele estava já sentindo assim o fim da jornada dele. Então esse livro, assim, esses dois livros assim me atravessaram de tal maneira que eu não pude deixar de fazer uma live para trazer esse assunto aqui para vocês. Então essa live de hoje, gente, não é uma live. Manda para suas amigas, clica aí no aviãozinho embaixo na tela do Instagram e manda para uma amiga sua. Eu tenho certeza que ela vai ser beneficiada desse conteúdo. Essa live de hoje eu não vou estar ensinando estratégias para nada, eu não vou estar dando dicas para envelhecer melhor, nada disso. A live de hoje, o objetivo da live de hoje é uma elevação da consciência, tá? Você sair do lugar onde que você está agora, talvez ignorando muitas coisas sobre o envelhecimento, e subir um patamar, subir um degrau. É como se nossa consciência fosse uma escada com vários degraus. E as mulheres estão em degraus diferentes. Algumas estão lá embaixo, outras estão no meio da escada, outras já subiram mais um pouco e estão lá no topo da escada. Então, hoje, eu quero trazer vocês para um degrau acima. Eu quero ampliar a consciência de vocês a respeito do envelhecimento através dessa live, dessas questões, dessas reflexões, das perguntas que eu vou jogar aqui para vocês pensarem. Então pega o caderninho de anotações, porque anotem essas perguntas, porque às vezes você não vai ter resposta para elas agora e vai depois querer tirar um tempo para refletir sobre essas questões que eu vou trazer aqui, ok? Então, feito esse preâmbulo, vamos entrar direto no assunto, que é envelhecer ou envelhecer com S. Envelhecer do verbo ser, do verbo sendo, né? Então, se você está na menopausa, ou se você já passou um pouco da menopausa, está na próxima fase, ou se você também está na senescência, sabem o que é senescência? Qual é a fase da senescência? Senescência é após os 65 anos.
pode estar começando a pensar que você está desaparecendo. A profissional que você foi está desaparecendo, porque está à porta da aposentadoria ou até já aposentou, né? Vamos supor aqui, a professora Ivana vai desaparecer, porque ela vai aposentar, ela não vai exercer mais a profissão dela, então a professora, aquele papel de professora Ivana está desaparecendo. A empresária Maria Madalena está desaparecendo, porque ela hoje está aposentada, não vive mais aquele papel de empresária que exerceu há tantos e tantos anos. Ou você pode estar percebendo que o passar dos anos está enfraquecendo a sua autoridade de mãe, a sua autoridade do seu papel de mãe, porque os filhos já estão crescidos, cada um cuida da sua vida, os filhos já são adultos e não precisam mais do seu cuidado, da sua instrução, do seu conselho, cada um cuida da sua vida. Ou quem sabe você pode estar inquieta, você pode estar um pouco ansiosa em relação ao futuro do seu relacionamento amoroso. De repente você ficou agora em casa com o ninho vazio, você e o seu parceiro estão agora podendo passar mais tempo juntos. Muitos casais que chegam nessa fase começam às vezes a se estranhar, porque eles viveram muito tempo com filhos dentro de casa, com aquela rotina, aquela roda viva, e aí muitos parceiros não viveram a conjugalidade durante esse período dos filhos, e agora eles precisam recuperar a conjugalidade, e às vezes há muitos conflitos aí nessa fase da vida, né? Ou então, quem sabe você se encontra sozinha, você é viúva, como eu, ou é divorciada, e mora sozinha, e está percebendo que a sua agenda está ficando em branco, e você se olha no espelho, por exemplo, e fala assim, meu Deus, cadê aquela menina que estava aqui? Cadê aquela garota que estava aqui? Que mulher é essa que eu estou vendo aqui na frente do espelho? Quem é essa dona aqui de cabelo branco? Cadê a Cristina de 20 anos atrás? Cadê a Cristina de 30, 40 anos atrás? Então isso assusta. Vocês estão concordando comigo? Estão acompanhando minha linha de raciocínio, gente? Estou falando bem devagar porque essas palavras têm que penetrar em vocês. Dá um ok aí no comentário se vocês estão acompanhando o meu raciocínio. Por favor, se está fazendo sentido para vocês. Isso. Ivana disse que sim. Então, gente, isso assusta realmente, mas calma lá, calma lá. Você não está desaparecendo de forma nenhuma. A Cristina não está desaparecendo, a Olga não está desaparecendo, a Ana Maria não está desaparecendo. Pelo contrário, você agora, nessa fase da vida, está tendo, quem sabe, a primeira chance na sua vida de ser você mesma, ser quem você quer ser. Essa pode ser a chance, a primeira chance na sua vida do seu verdadeiro eu aparecer e florescer. Sabe por quê? Porque durante o tempo que nós tivemos filhos e aquela rotina, casamento, trabalho, a gente viveu muito em função do externo. A gente viveu muito em função dos outros. O que é, Suzel? Cristina, tá me chamando aí? Então essa fase, né, digamos assim, anterior à menopausa ou durante a menopausa, né, até se instituir a menopausa, a gente viveu muito para o externo, a gente viveu muito para os outros, para cuidar dos outros, para trabalhar, para dar conta da casa, do marido, dos filhos, e a gente viveu muito pouco para nós mesmas. Então agora é a grande chance que você tem de olhar para o interior, de viver o seu interior, de viver para você mesma, de descobrir quem é você, de se reconectar com a sua essência feminina, de se reconectar com a mulher que você é, mulher, com todas as letras, porque antes você era mãe, você era esposa, você era profissional, e às vezes a mulher ficou em último lugar. Suzel, lembro de você jovenzinha, solteira. Pois é, Suzel, pois é, fomos jovenzinhas juntas, né? E a gente fica questionando, cadê aquela mulher jovenzinha? Cadê aquela jovenzinha? Para onde ela foi? O que aconteceu com ela, né? Então, gente, muitas pessoas, né? Eu recebo muitos comentários
mensagens no direct e no WhatsApp e no consultório também, de muitas mulheres que têm medo de envelhecer, têm pavor de envelhecer. Então, talvez, não sei se vocês aqui estão nessa linha de raciocínio também, de medo de envelhecer, nessa vibe, né, de medo de envelhecer, e estão olhando essa fase da vida como se fosse o último ato da peça que é a sua vida, e esteja se perguntando, será que eu fiz tudo o que podia ser feito para minha peça teatral da minha vida ter um final feliz? Anote essa pergunta aí no seu caderninho de anotações. Será que eu fiz tudo que está ao meu alcance para que a peça da minha vida tenha um final feliz? O último ato da peça vai ser um final feliz? Eu investi nisso, eu construí, eu semeei isso, né? E nessas horas então vem a questão. O que há de sagrado em ser uma mulher envelhecendo? Qual a sacralidade disso? Essa questão pode ter assim um quê de reclamação ou também um quê de nostalgia. Essa pergunta, né? O que há de sagrado em ser uma mulher envelhecendo pode parecer uma reclamação, né? Como se não tivesse nada de bom, em envelhecer. Ou pode ser um quê de nostalgia no sentido assim de meu tempo de jovem, que saudade, né? Daquela época e tal. Então tome cuidado com esse tipo de questões, porque ela pode vir camuflada para você como uma autocrítica, num tom de autocrítica severa. A entonação que a pessoa faz essa pergunta é que vai diferenciar o que ela está significando, né? Se você fala, por exemplo, a pergunta, o que há de sagrado em ser uma mulher envelhecendo? Você pode estar falando com uma ênfase assim na curiosidade, na admiração. Agora, se você fala na entonação assim, que há de sagrado numa mulher envelhecendo? Você já está falando um outro tom, a frase já tem outro significado, já vai para um significado depreciativo, né? De autocrítica, né? De incredulidade, né? Não pode haver nada de sagrado e de bonito no envelhecimento. Então, cuidado com esse tipo de perguntas, porque ela pode vir para você mascarada, disfarçada de autocrítica, autossabotagem, ou então ela pode estar encobrindo aquela crença disfuncional. Não tenho mais tempo para isso. Não tenho mais idade para isso. Minha idade não me permite isso, tá? Então, muito cuidado, porque essas crenças disfuncionais podem roubar de você oportunidades maravilhosas de viver um envelhecimento saudável, feliz, produtivo, florescer, né, nessa idade. Então, gente, é hora de tirar os óculos que você pegou da cultura e da sociedade. A gente pega o óculos da cultura e da sociedade e põe aqui pra gente enxergar o mundo. E não se culpe por você ter pego esse óculos, não, porque todas nós pegamos esse óculos da cultura e da sociedade. Então, largue esse óculos da cultura e da sociedade e agora aprenda a se enxergar com a sua própria lente, com a sua própria visão. Tá entendendo? E não através da visão da sociedade. Então, olhando com a sua própria mente, você vai chegar à conclusão de que o tempo não é seu inimigo. Escreva aí no seu caderninho de anotações, assim, põe um destaque aí bem grande. O tempo não é meu inimigo. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Vou até escrever aqui no comentário. O tempo não é meu inimigo. O tempo não é meu inimigo, tá? É certo, é fato que o tempo te leva a coisas, tá? O tempo leva a coisas. Tem coisas que hoje eu não posso mais fazer, não posso ser por causa da idade. Eu tenho que compreender isso e me adaptar às minhas limitações, às minhas restrições. Mas, por outro lado, o tempo leva, mas ele também te dá. Ele te dá muitas coisas novas, né? E essas possibilidades novas que ele te dá te mostram a vida, te mostram assim a magnitude da vida, sinalizam que você está viva, sinalizam que você está cheia de energia, sinalizam que você está cheia de gás para fazer coisas novas, para se autoconhecer, para florescer, como eu disse, né? Então,
precisamos demolir essas crenças, esses mitos, esses preconceitos e tabus a respeito da menopausa, quando dizem que a menopausa é o fim da mulher. Muita mulher pensa isso. Ah, tô acabada, menopausa, não sou mais ninguém, não sei o quê, não aguento fazer nada. Menopausa, gente, é um rito de passagem, assim como a menarca, assim como a primeira menstruação marca a entrada da vida reprodutiva da mulher. A menopausa é uma outra marca. É a marca que fecha o ciclo da vida produtiva da mulher. É natural. Abriu um capítulo aqui na adolescência, da primeira menstruação, e fechou o capítulo aqui aos 50 e poucos anos, algumas antes, algumas mais, fechou o capítulo. E aí, então, a menopausa vai estar iniciando um novo capítulo. A maneira, infelizmente, a maneira como a própria mulher se enxerga ainda é baseada em pilares que foram construídos por uma cultura patriarcal. E nessa cultura patriarcal, nessa perspectiva, a mulher é vista, é analisada, é padronizada segundo critérios definidos pelos homens, gente. Porque foram os homens que durante muito tempo dominaram a cultura, dominaram a sociedade em todos os setores. Essa reviravolta que teve da mulher ter mais voz, entrar no mercado de trabalho e se libertar, etc., é uma coisa mais nova, do último século, não é uma coisa antiga. Nós temos aí, antes disso, muitos e muitos séculos de dominação do homem. E não se trata aqui, gente, de uma guerra de sexos, não estou propondo aqui jogar pedra nos culpados, é uma realidade histórica, esses são fatos históricos que nós bem conhecemos, mas que nós precisamos analisar com consciência de que nós estamos imersas nessa cultura patriarcal ainda até hoje, e às vezes essa cultura patriarcal tá dentro da cabeça, da mente da mulher ainda. Muitas mulheres não se libertaram ainda dessa cultura patriarcal, tá? Foi essa visão masculina, milenar, que construiu as bases psicológicas e relacionais do que nós vivemos hoje. Embora a gente reconheça que lentamente está mudando, muita coisa já mudou, mas vocês vão convir comigo que muita coisa também ainda precisa mudar, né? Dentro dessa lógica patriarcal, a mulher seria bem qualificada se ela fosse bonita, se ela fosse jovem, se ela fosse submissa e se ela estivesse apta para a procriação, né? Que eram as funções destinadas às mulheres nessa realidade, nesses séculos passados aí de cultura patriarcal, ok? Deixa eu ver os comentários aqui. O tempo não é meu inimigo. Ivana, estou amando me olhar no espelho, mas preciso muito de me olhar para dentro. Isso mesmo, Ivana, é preciso olhar para dentro. Adriana Aguiar disse sim. Madalena. Ana Maria, com certeza, ainda quero comprar um triciclo para passear, já que não consigo andar de bicicleta. Ué, você não sabe andar de bicicleta? Ana Maria, pode aprender, ué. Eu conheço gente que aprendeu depois dos 60, até 70. Peraí, deixa eu ver mais quem está entrando aqui. Madalena, meu eu interior não considera a idade que meu corpo tem. Me sinto mais jovem. Que ótimo, Madalena. Eu te conheço, eu sei que você tem uma mente bem jovenzinha, bem, né? Você não tá com essa questão de envelhecimento pegando no seu pé, né? Te incomodando. E é isso, a gente precisa discernir que as questões do envelhecimento vêm, as rugas, o cabelo branco, a diminuição da força, a diminuição dos reflexos, a diminuição da capacidade de fazer coisas que a gente fazia antes e agora não consegue fazer mais. E a gente precisa criar uma vida que se adapte a isso, que se enquadre dentro disso, né? Dessa limitação. E descobrir o que de bom a gente pode extrair dessa fase da vida, né? Peraí, outra pessoa. Maria Madalena, isso mesmo, Maria Madalena. Peraí, Marília Mendes falou, passei pela menopausa tranquila, acabou aos 44 anos. Acabou cedo até, relativamente cedo, Marília. Tem mulheres que vão até 50, 52, isso é muito relativo, muito pessoal, né? Então, que ótimo que você passou essa fase tranquila, né? Agora é tirar proveito da vida que você tem pela frente. Maria Madalena, procuro Toninho
Toledo, que ele te ensina a andar de bicicleta. Então, esse recado é para a Ana Maria, que falou que não consegue andar de bicicleta. O Toninho Toledo é um personal biker que ensina a pessoa do zero, a pessoa que não sabe andar de bicicleta de jeito nenhum. Ele tem um método lá de ensinar e ele tem página lá aí no Instagram. Só você entrar na página dele, se você quiser aprender a andar de bicicleta, ainda está em tempo, tá? Maria Madalena, verdade. Maria Madalena, se não puder correr, ande. Isso mesmo. Adriana Aguiar, entrei na menopausa aos 43 anos e tudo bem. Não fiz disso um dilema. Tudo bem. Isso mesmo. Olhar para a menopausa como uma passagem. Já vi ele ensinar uma senhora de 80 anos. De 80 ainda não vi não, Maria, mas de 70 eu já vi ele ensinar uma mulher de 70 anos a andar de bicicleta. E essa mulher tinha um projeto, olha só, uma mulher de 70 anos, ela estava aprendendo a andar de bicicleta, porque ela ia nos Estados Unidos visitar a neta dela e queria andar de bicicleta no Central Park, lá com a neta dela. Olha que lindo, gente, com 70 anos de idade. É a pessoa que sabe aproveitar a vida, que sabe extrair da vida aquilo que a vida tem de melhor para nos dar, né? Então, gente, quando a gente observa o processo de envelhecimento físico acontecendo em nossos corpos, a gente sente um peso. Muitas mulheres sentem um peso, não são todas. Sentem um peso exatamente por causa da gente estar imersa nessa cultura patriarcal que ditou um padrão de comportamento, um padrão de corpo, um padrão de ações, um padrão de emoções para nós durante tantos séculos, né? Então isso acaba despertando a nossa memória coletiva. Sabe o que é a nossa memória coletiva? É aquela sensação que a gente está passando por alguma coisa que várias outras mulheres já passaram, não só na nossa geração, mas até em gerações passadas. Que a minha mãe passou, que a minha avó passou, que a minha bisavó passou. Isso se chama memória coletiva. E essa memória coletiva vai trazer aqueles sentimentos que a mulher sentiu lá no patriarcado. Sentimentos de desprezo, sentimentos de abandono, sentimentos de inferioridade. E isso acaba respingando na gente. Vocês estão entendendo, gente? Que a gente herda essas coisas das nossas antepassadas. Não pense você que você veio para esse mundo e não herdou nada da sua mãe, da sua avó, da sua bisavó, das suas tias, das suas cunhadas, não, irmãs. Você herdou coisas inconscientes das suas ancestrais. Todas nós herdamos, né? Olha, o interessante, gente, que tem alguns povos nativos americanos e algumas comunidades indígenas que atualmente já estão extintas, que tinham um outro olhar para a menopausa e para o envelhecimento da mulher. A mulher, quando chegava na menopausa, ela era vista de uma maneira positiva nesses povos nativos americanos e nessas comunidades que hoje, tribos que já foram extintas. Ela era olhada como a menopausa era olhada como algo positivo na vida da mulher e era olhada com exclusividade, porque os homens não têm isso que nós temos, né? E ela era colocada num lugar, num patamar de destaque dentro do grupo, do clã, da comunidade dela. Ela saía, ao entrar da menopausa, ela saía daquele patamar comum a todas as mulheres e entrava numa posição de sabedoria. Ela era procurada para aconselhar, para direcionar a aldeia e ela era altamente respeitada. Mas isso se perdeu, né? Essas culturas foram extintas, isso se perdeu, mas nós temos a oportunidade de resgatar isso agora, no nosso tempo. Como? Cada vez que uma mulher muda a rota da sua vida, cada vez que uma mulher quebra esses padrões antigos herdados do patriarcado, cada vez que uma mulher se cura, busca cura para si mesma, cada vez que uma mulher assume o controle da sua vida, das suas vontades, dos seus desejos, dos seus interesses, ela está reescrevendo a história e inventando novas possibilidades, não só para ela. Ela está fazendo isso tudo para as gerações futuras. Porque uma mulher, já falei isso aqui, já postei muito isso no meu Instagram, uma mulher que se cura, ela cura muitas gerações. Ela cura as mulheres que convivem com ela, as adultas que convivem com ela. Ela cura as filhas dela, as noras, as sobrinhas, as afilhadas.
Se for uma professora que trabalha com meninas, ela vai ter chance de levar novos enfoques para essas meninas que estão sob o comando, né, dessa professora. Então, a mulher que quebra esses padrões, ela está reescrevendo a história. Gente, nós temos a caneta na nossa mão. A caneta para reescrever essa história está na nossa mão agora. Ela saiu da mão dos homens. Já pararam para pensar nisso? Que legal que é isso? A caneta para reescrever a história das mulheres está na mão das mulheres. E a gente não tem que passar ela para os homens de novo ou para terceiros, sei lá para quem. Entenderam? A caneta está na sua mão. Então faça bom uso dela. Procure se livrar de velhos hábitos, de padrões antigos, de padrões estipulados pela mídia, pela sociedade, pelo patriarcalismo. Vamos romper com isso e criar a nossa própria história, o nosso próprio padrão e olhar a gente mesmo, como eu disse, com o nosso óculos, com a lente limpinha dos nossos óculos. Peraí, deixa eu ver os comentários aqui. Gente, que maravilha! Hoje vocês estão conversando comigo. Que ótimo! Que maravilha! Tô adorando, gente. Tô adorando hoje. Marília falou, quando acaba a menstruação, realmente sofremos mudança no corpo e na mente. Daí mexe com o marido. Hoje eles entendem, porque eles passam pela andropausa. Me corrija se eu estiver errada. Sim, eles passam pela andropausa, mas o processo de andropausa é muito diferente do processo da menopausa, tá? Não tem comparação. Mas os homens hoje também entendem isso melhor, Marília, porque hoje há muita informação, hoje se fala mais abertamente sobre a menopausa, hoje tem muito recurso para a mulher se tratar, hoje já se sabe que menopausa não é uma doença, menopausa é uma fase de transição, é um rito de passagem, como eu disse, assim como a puberdade, a menarca. Então, graças a Deus, isso está chegando aos homens, Muito bom isso. Marília, desculpa, entrei sem te cumprimentar. Tá bom, Marília, não tem problema não. Cláudia Gomes, inventar novas possibilidades traz cura. Claro que inventar novas possibilidades traz cura. É outro caminho, você está criando outro caminho. Você está criando outro caminho de vida. Presta atenção, gente, aqui comigo. Você está criando outro caminho de vida e você está criando um outro caminho neural dentro da sua mente. Um caminho positivo, um caminho encorajador, um estilo de vida mais saudável. É igual um caminho que é criado na grama. Por exemplo, você imagina um gramado, todo gramadinho, todo inteirinho. Aí você passa ali uma vez naquele gramado, aí amassa a grama. Aí você passa 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes no mesmo lugar. Com o tempo, aquela grama onde você passa vai quebrar, vai secar, vai sair e você vai instituir ali um caminho. Até que a grama arranca e fica a terra limpa. Isso a gente chama de trilho. Vocês já andaram no trilho? O boi faz muito isso no pasto. Ele anda no mesmo caminho até descascar aquela grama, aquele mato e criar ali uma trilha. Então, ao testar novas possibilidades, ao experimentar novas possibilidades e repetir essas possibilidades, e repetir essas novidades, nós vamos criar um caminho na nossa mente, um caminho neural, um caminho ativo, um caminho de memória que é positivo e encorajador. E o seu cérebro vai entender que aquele caminho está ativo, que aquele caminho é fácil de usar. Então, na hora de recorrer a uma informação, o cérebro vai lá procurar aquele caminho que já está pronto. Estão me entendendo, gente? Me fala aí se vocês estão entendendo essas metáforas que eu estou falando aqui do caminho neural. Experimentar novas possibilidades vai criar novos caminhos neurais aí para você. Caminhos no cérebro. Marília, hoje tenho 74 anos, passo para minha filha e neta. Muito bem. Adriana Aguiar, terapia é essencial para isso. Isso, gente, a terapia ajuda demais. Oi, Tuti, super doutora Cris, que bom você estar aqui, Tuti. Prazer te ver. Ivana, sim, tá entendendo bem. Marília também, ótima dica. Tô entendendo que a Marília está respondendo a respeito do caminho neural. Então, experimentar novas possibilidades traz cura, traz novos caminhos neurais para o nosso cérebro, tá? As mudanças hormonais que acontecem com a mulher na menopausa são apenas a ponta do iceberg. É só a parte física do processo.
por trás dessas mudanças hormonais tem muitas outras mudanças no plano mental, no plano emocional, no plano espiritual, no plano comportamental. Tem muita coisa envolvida, muita coisa está mudando de lugar. Assim como é na adolescência, gente. É muito parecido com a adolescência. Só que é uma adolescência mais tardia, uma adolescência mais madura. Hoje a gente tem outra cabeça. Não temos mais a cabeça que a gente tinha lá na época da primeira menstruação, da menarca. Né? Não é a nossa cabecinha de 12, 13, 14 anos. Hoje nós temos outra cabeça. Mas é assim, a mudança hormonal é só a ponta do iceberg. Existe uma infinidade de outras mudanças junto com as mudanças hormonais. Então, essa é a sua grande chance, pega essa chance, gente. Essa é a sua grande chance de se autoconhecer e se reinventar. De criar novas possibilidades. De olhar para dentro, olhar para você mesma. Diminuir um pouco esse olhar para o exterior, para os outros, para as necessidades dos outros e olhar para você mesma. Olhar para quem é você, olhar para as suas necessidades, para as suas vontades. Tem um estudo também feito pelo Reino Unido que concluiu que 9 entre 10 mulheres na menopausa olham a menopausa, assim, relatam que sentem a sua saúde mental prejudicada durante a menopausa. Por causa desse turbilhão de mudanças. É um furacão, gente, de mudanças. E quanto mais a mulher está conectada com a sua energia feminina, quanto mais ela está conectada com a sua essência, com o seu eu, menos sintomas negativos ela vai ter na menopausa. Quanto mais distante a mulher está do seu feminino, quanto mais distante a mulher está do seu interior, mais sintomas desagradáveis ela vai ter na menopausa. As coisas estão assim proporcionalmente relacionadas, né? A mulher que se aceita, mulher que lida bem com o final do ciclo reprodutivo, uma mulher que está derrubando crenças, derrubando mitos e tabus, ela vai ter uma menopausa muito mais leve, muito mais tranquila do que aquela mulher que fica brigando com a natureza, reclamando de tudo, falando que horror, que sofrimento, mulher nasce para sofrer, aquelas coisas que a gente escuta, né? E tô mal, tô acabada, não presta, tá lá. Quanto mais aquilo que fala aí no popular, aquilo que você resiste, persiste. Quanto mais você briga com a natureza, quanto mais você briga com a menopausa, mais sintomas negativos você vai ter, mais sofrimento você vai ter, tá? O psicólogo Carl Jung afirma nos estudos dele que a neurose é um sofrimento daquela pessoa que não encontrou sentido para a sua vida. E é muito comum, eu vejo muito isso no consultório demais, a mulher chegar aos 50 anos sem ter criado um sentido pessoal para a sua vida, sem saber quem ela é, sem saber qual que é o propósito da vida dela, sem saber para onde ela está indo. Mulheres que eu atendo que viveram a vida toda em função dos horários dos filhos, ou do seu trabalho, né? Viver em função do seu trabalho. E hoje, a hora que elas se veem sem trabalho e sem os filhos, elas não sabem quem são, o que elas gostam, elas não têm um círculo de amigas para se relacionar com elas e ter um abastecimento emocional, ter uma nutrição emocional através da socialização, através das amizades. Ou, às vezes, mulheres que viveram em função dos maridos, né? Às vezes o ninho ficou vazio, aí a mulher se volta para o marido, para viver os projetos do marido, viver as preferências do marido, os horários do marido, e eu já atendi uma infinidade de mulheres assim. Aí o marido morre, ela fica sem chão, já comentei isso aqui, ela fica sem chão, porque ela não sabe quem ela é, ela não sabe o que ela gosta de fazer, ela não sabe o que ela gosta de comer, nem o que ela gosta de comer, porque ela só fazia a comida preferida do marido, ela só ia nos lugares que o marido frequentava, agora ela não tem nada. Perdeu o marido, perdeu toda a fonte de socialização que ela tinha, que era uma fonte única. Então, gente, tá na hora, se você chegou aqui aos 50, 55, 60, ainda não descobriu o seu propósito de vida, o seu sentido de vida, tá passando da hora de você descobrir para que você veio, o que você tá fazendo aqui nesse planeta.
Isso, né, como eu disse, a mulher chega aos 50 sem descobrir o seu sentido de vida por causa daquilo que eu falei. Ela olha muito para fora durante o tempo em que ela tem os filhos e olha pouco para dentro. Então, na correria do dia a dia, nesse turbilhão de agenda, de horário e tudo, a gente não teve tempo ou encorajamento suficiente para ter esse olhar para dentro de nós e se fazer a pergunta: o que realmente importa para mim? Quais são os meus valores? Anota isso aí no caderninho, hein? O que realmente importa para mim? Quais são os meus valores de vida? Aqueles valores que escoram a minha vida, as colunas da minha vida. Aqueles valores sobre os quais eu tomo as minhas decisões. Valores sobre os quais eu faço as minhas escolhas. Então anotem isso aí para vocês pensarem depois, tá? Então, muitas de nós nos programamos apenas para receber um papel pré-estabelecido pela sociedade, que é o papel de vovó. Muitas mulheres chegam nessa idade, né? Já cumpriram a tarefa de mãe e agora só se enquadram nesse papel de vovó, mais nada. Não estou aqui, gente, criticando o papel de vovó, não. Quero deixar bem claro que ser avó pode ser uma experiência maravilhosa e renovadora. Mas, se você viver só esse papel de vovó, se você não descobrir quem é a mulher que habita aí dentro de você e ficar só nesse papel de vovó, isso não é suficiente para viver. Porque um dia seus netos vão crescer também e vão ter sua própria vida, suas próprias conquistas. Se você passa de mãe para vovó, você acaba vivendo através dos outros. Você vai ver a repetição da gestação na vida da sua filha, você vai ver a repetição da gestação na vida da sua nora, por exemplo. Você vai reviver a maternagem também através da sua filha, dos seus filhos e das suas noras e genros. Você vai ver a alegria das crianças da casa, recém-chegadas, as conquistas profissionais e pessoais dos seus netos. Quer dizer, você vai passar uma vida inteira vivendo para os outros, olhando para os outros. Quando é, mulher, que você vai olhar para você? Quando é, mulher, que você vai tirar os olhos de fora dos outros para olhar para você? Vocês estão entendendo? Não estou criticando o papel de avó, não. É muito bom ser avó, tem muitas vantagens, mas isso não pode ser a única coisa da sua vida. Isso não pode ser o único sentido da sua vida. Há muito mais do que isso para você fazer. Você precisa descobrir quem é a mulher que habita aí dentro de você e qual o sentido da vida dela. Para que ela existe? Qual o propósito? Pergunte-se para si mesma. Anota aí no caderninho. O que fazer com o tempo de vida que eu ainda tenho? Como que eu vou preencher esse tempo de maneira saudável, de maneira alegre, de maneira feliz, de maneira positiva, né? Sem ficar só reclamando da vida, lamentando que, tô me enrugando, tô com cabelo branco, tô engordando, Ou você vai viver na perpétua espera de uma visita de um filho, de uma visita de um neto, ou de uma visita de alguém de fora para você se sentir viva. Você precisa descobrir o que te faz o coração vibrar. Você precisa descobrir o que faz a sua alma vibrar. É isso que vai te encher de vida. Muitas vezes o sentimento de solidão, muita gente que queixa de solidão, na verdade está sentindo saudade de si mesma. Porque ela não se conhece, ela não transformou a solidão em solitude. Eu já falei também em live aqui sobre a diferença entre solidão e solitude, né? Então não fique nesse lugar de solidão. Se você está sentindo solidão, comece a olhar para dentro de você e descobrir o que está faltando. Descobrir o que está... Quem é essa mulher que habita aí dentro? Você tem uma mulher que habita aí dentro, né? E outra coisa, tem algo de muito precioso. Prestem atenção aqui comigo, gente. Agora atenção para isso. Vou entregar uma informação maravilhosa aqui para vocês. Olga, palavras muito fortes e desafiadoras. Realmente, muito forte. Me atravessou primeiro, tá? Pode saber que essa palavra me atravessou primeiro. Gente, tem algo muito precioso que permanece na vida de vocês, que não tem menopausa que tire, não tem idade cronológica que tire, que é algo muito precioso, uma joia rara. Sabe o que é? É a sua história e a sua experiência de vida. Você, mulher, precisa acolher e aceitar a sua história e reconhecer a sua história como
um poder que você tem, um recurso. A sua história é seu verdadeiro patrimônio. Isso é que é patrimônio indestrutível. Porque o dinheiro se corrompe, os imóveis se corrompem, o ouro se corrompe. Mas a sua história de vida, a sua experiência não se corrompe, ninguém retira ela de você. E essa história, se você souber lidar e usar essa história adequadamente, com sabedoria, essa história vai te julgar para frente e não para trás. Eu tenho dito aqui nas minhas lives e nas minhas postagens que a sua cura está na sua própria história. A sua história é a sua principal fonte de transformação. Sua história é seu alicerce, que vai te ajudar a fazer transformações daqui para frente. Então, valorize, aceite e acolha a sua história, seja ela positiva ou negativa, porque ela é só sua, ninguém tem uma história semelhante à sua, e você só vai obter cura, obter transformação, mudança de rumos, conhecendo a sua história, acolhendo a sua história, aceitando a sua história. Né? Não resista à sua história, né? Não fique brigando com a sua história, não fique brigando com os acontecimentos da sua vida. Agradeça a Deus tudo que aconteceu na sua vida, porque foi essas experiências que trouxeram você até aqui. Foram essas experiências de vida que fizeram você ser quem você é hoje, né? Então, vocês já viram uma conversa popular aí que as pessoas falam assim, fulana tá custando a morrer, tá tão velha, eu acho que ela vai ficar para semente. Vocês já escutaram essa conversa? Ai, gente, eu acho assim, esse tipo de conversa é uma perspectiva assim, muito muito depreciativa, né? Muito, como é que fala? De deboche, né? Mas na verdade, se a gente for olhar o significado da semente, é um significado muito bonito. É um significado muito bonito, porque a semente aponta para a nossa capacidade de gerar vida. A semente, gente, ela é portadora de toda a informação de uma árvore, de uma flor, de uma fruta. Ali dentro daquela sementinha minúscula tem todo o código genético daquela planta. Ali está concentrado os nutrientes necessários para aquela semente germinar e sobreviver. Ali está concentrado a textura do tronco, das folhas, a cor das flores, o sabor do fruto, o tamanho do fruto, a acidez, a não acidez. Olha que coisa maravilhosa que é uma semente. Então, se alguém falar com você está ficando para semente, não se sinta ofendida, porque a semente é uma coisa muito preciosa e ela aponta para a nossa capacidade de gerar vida, que é uma bênção, né? Um privilégio, é um dom que nós recebemos do Criador. Então, toda a sua história, tudo aquilo que você passou, precisa, alguns fatos dolorosos, algumas experiências traumáticas, eu reconheço que elas são difíceis de engolir, vamos dizer assim, são difíceis de aceitar, de acolher, de abraçar. Então, é preciso fazer um trabalho de ressignificação, preciso olhar para esses fatos dramáticos, traumáticos e dolorosos da sua história e fazer um trabalho de ressignificação. E muitas vezes a mulher não vai conseguir fazer isso sozinha. É a psicologia, é a psicoterapia que tem as ferramentas necessárias para ela fazer essa ressignificação e ter um outro olhar para a sua história. Ok? É isso que eu tinha a trazer para vocês hoje. Deixa eu ver aqui os comentários. Marília, a minha menstruação, que eu estou entendendo, acabou aos 44 anos. Se desse ouvidos a muitas desinformadas, hoje eu seria uma viúva frustrada. Que bom, Marília, que você não deu ouvidos às pessoas frustradas e ignorantes, né? Ana Maria, ser avó não é o fim da vida, de forma nenhuma. Não é o fim da vida e não é o único objetivo de vida de uma mulher madura. Isso não é suficiente para ela. Em algum momento, isso vai ser insuficiente e ela vai se sentir insatisfeita, vai sentir um vazio, vai sentir falta de outras coisas, outra socialização, senso de utilidade e muitas outras coisas, né? Ivana, sim, estou aprendendo, tenho neta de 15 anos. Isso, Ivana, então você está aprendendo novos padrões de comportamento da mulher, tá abrindo os olhos para quebrar paradigmas, você tem como transmitir isso para sua filha e para sua neta, né, de 15 anos.
Olga, palavra muito forte, eu já li, desafiadora, eu já li. Ana Maria, a minha experiência é história de vida. Isso mesmo. Cláudia, poderosa, sou grata a Deus por minha história. Isso, tem que ter esse olhar de gratidão pela história, de reverência, de entendimento. Eu tenho para mim, Cristina, eu penso dessa maneira. Tudo que Deus faz é perfeito, tudo que Deus permite é perfeito. Tudo que eu vivi na minha vida, eu acho que é perfeito, porque Deus quis assim por algum motivo que eu não enxerguei, talvez no momento, mas Ele sabia qual a razão daquilo acontecer comigo, como aquilo ia moldar meu caráter, como aquilo ia me tornar resiliente. Então eu agradeço, eu tenho essa visão de gratidão por tudo que aconteceu na minha vida, coisas boas e coisas ruins. Eu espero que tenha feito sentido para vocês, espero que você esteja com a cabeça explodindo, assim como eu fiquei ao me deparar com essas verdades, com esses questionamentos, com essas palavras desafiadoras, e espero que isso eleve o seu nível de consciência, que você saia daquele nível de consciência raso, achando que a menopausa é o fim da vida, sua vida está acabando, que você não serve para mais nada, que você agora só serve para ser vovó, que você eleve a sua consciência para entender que ainda existe muita vida para você e vida abundante. Não é vida medíocre, não é vida de qualquer maneira.